Está funcionando? Bem, obrigado. Queria agradecer ao senador Renan Calheiros, ao deputado Ricardo Zaratini. Estudamos juntos na Faculdade de Economia há um bom tempo atrás e prazer em revê-lo aqui. Queria agradecer o convite de estar aqui. Queria dizer que, em função do tempo, eu vou me ater aqui, senador, a 3 pontos que eu acho mais relevantes do ponto de vista do setor bancário. Os colegas aqui dos outros setores, eu acho que vão abordar aí as suas áreas. E eu queria trazer aqui a reflexão em relação a 3 pontos que me parecem mais diretos. O primeiro deles é a questão da unificação da taxa, da alíquota em 17,5%, em trocar a alíquota regressiva, a tabela regressiva de tributação, para uma alíquota única de 17,5%. A gente sabe que a origem dessa tabela regressiva tem a ver com o nível de taxa de juros no Brasil. As taxas de juros muito elevadas no Brasil e, de alguma maneira, esta tabela regressiva foi uma tentativa de privilegiar as operações de prazo mais longo, vamos dizer assim, né? Se a gente parte de 15% de taxa de juros básica, né, a gente sabe que, do ponto de vista econômico, as operações de prazo mais longo têm que ter uma taxa mais alta para premiar o risco, né? O risco de liquidez, o maior risco dessas operações. Então, você acabou se construindo uma tabela regressiva de uma maneira que você estimule mais a essas operações de prazo mais longo e que você, com isso, não tenha uma taxa, ao final, mais alta, né? Mas isso, na origem, nós estamos falando, portanto, de uma taxa básica muito alta. Eu acho até que isso, quando a gente olha os números, isso, de alguma maneira, a gente teve foi positivo isso do ponto de vista dessa alocação. Eu acho que a gente conseguiu mais aplicações de longo prazo. Ou seja, esta ideia, você atingiu este objetivo, né? Ainda que esse seja um tema muito discutido entre os economistas e não deixa de ser vamos dizer, uma certa distorção. E, neste sentido, eu acho que a ideia de você unificar as alíquotas me parece que deveria ser mesmo o objetivo final, porque, afinal de contas, você tem uma tabela regressiva, teve esse lado positivo, mas tem também o fato de que, no final das contas, vamos dizer, indiretamente, quem acaba pagando é o Tesouro Nacional, que ele apaga um alongamento de prazo, né, o Tesouro, porque aí você pega operações de prazos diferentes, com taxas muito parecidas, e o que acaba diferenciando é a alíquota de imposto de renda. Isso, de alguma maneira, isso não deixa de ser também, aqui nesse caso, uma distorção. E eu acho que, nesse sentido, me parece que, ao longo, né, a gente olhar os outros países, parece que o razoável mesmo é que a gente tenha uma alíquota única, mas ainda tendo que pesar o fato de que isso pode ter algum impacto negativo do ponto de vista de alongamento de prazo. Mas, nesse sentido, eu, pessoalmente, aqui falo muito em nome pessoal como economista, eu acho correto isso, eu acho que a gente deveria ter, de fato, uma alíquota única, eu acho que ela é melhor do ponto de vista de dar uma transparência maior para a curva da taxa de juros, ela é mais simples, é mais transparente, então me parece um ponto aqui positivo. O cuidado que eu acho que a gente tem que tomar aqui, mais uma vez, é com relação à carga tributária, à calibragem disso, para que a gente não tenha um impacto negativo do ponto de vista. Eu sei que o governo tem problemas de arrecadação, mas acho que, por outro lado, também seria complicado se tivesse um aumento aqui de taxa. É os 5 minutos? Não, falta um, mas pode ir. Tá bom. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria... Vou tentar ser breve aqui, senador. Assim, o segundo ponto que eu queria mencionar é com relação à tributação sobre os instrumentos hoje isentos, que são os instrumentos tem os instrumentos de mercado de capitais, que eu tenho certeza que a Soraya vai abordar, mas estou falando aqui, por exemplo, da LCI, da LCA, da LIG, que são instrumentos hoje isentos. A origem disso é a mesma origem de uma taxa de juros alta. O Brasil, de alguma maneira, encontrou uma alternativa
né, no ponto de vista do crédito, no chamado crédito direcionado, para contornar este fato de que a gente tem taxas de juros muito altas, né? Eu estava olhando hoje de manhã, o Banco Central divulgou a nota de crédito. O Brasil tem 6,7 trilhões de reais em crédito, é 55% do PIB. Destes 6,7 trilhões, 2,8 trilhões são o chamado crédito direcionado, ou seja, 42% do crédito no Brasil é direcionado, não é o crédito no segmento livre. Aliás, muitas vezes as pessoas falam assim, puxa, mas o Brasil, com taxas de juros tão altas, o Brasil cresce. Eu acho que o Brasil cresce em parte pelo fiscal, mas em parte também porque tem taxas de juros que são muito menores do que essa que as pessoas imaginam, ou seja, tem um número muito grande de operações que têm taxas de juros muito mais baixas. A taxa média das operações do crédito direcionado no Brasil é 11,8%. Portanto, ela é abaixo da taxa Selic, é abaixo da taxa básica de juros da economia. Nós temos para pessoas físicas 11,2% e nós temos 13,6% para pessoas jurídicas, essa é a taxa. Portanto, é abaixo da taxa mínima de juros que os investidores recebem, essa coisa. E o que acontece? Mas como é que se faz isso? Não tem milagre aqui. Você tem, portanto, tem isenção e, do outro lado, o que nós temos? Temos um funding direcionado no Brasil e temos um funding que é isento de impostos. Então, um pedaço disso é composto, nós estamos falando da caderneta de poupança, que tem uma remuneração mais baixa, nós estamos falando, eventualmente, né, dos outros, do funding que o BNDES tem acesso, e nós estamos falando, por exemplo, aqui no caso LCI e LCAs, que são instrumentos isentos e que, portanto, são de custos mais baixos. Então, ou seja, isto faz, quando a gente está falando de aumentar a tributação, nós estamos, portanto, aumentando este custo e, portanto, nós estamos impactando estas operações, o equilíbrio das operações. No caso específico do crédito, eu chamo a atenção até, e aqui o meu ponto principal desta medida é muito mais com relação ao timing dela do que com relação à discussão em termos de mérito, mas eu digo o seguinte, os senhores vejam, a gente sabe pela imprensa que o Banco Central e o governo estão pensando em mecanismos adicionais de estímulo ao imobiliário, ao crédito imobiliário. O crédito imobiliário hoje, de fato, tem um problema, porque o funding, que é basicamente a poupança, vem caindo. A poupança vem perdendo o seu volume de recursos. A poupança no Brasil, que chegou a ter 10,5% do PIB, hoje ela é 6,2% do PIB, o funding hoje da poupança. E o que acontece? Ele é muito complementado hoje, o funding da poupança, pelas LCIs. Nós temos hoje 490 bilhões de LCIs que são emitidas, tem ainda mais os CRIs, mas aqui eu estou falando só de LCIs, que são emitidas justamente para ajudar no financiamento do crédito imobiliário. E nós estamos aqui, e aqui eu não vou entrar na questão fiscal aqui, mas enfim, mas eu só estou dizendo que aqui nós estamos falando que nós estamos aumentando o custo de um instrumento justamente no momento em que o governo está preocupado em aumentar funding para o crédito imobiliário. Esta é uma consequência desta opção que tem aqui. Neste sentido é que eu acho que aqui, vamos dizer, não sei se o timing desta medida seria correta por conta disso. E uma outra questão adicional é a seguinte, eu também acho, e nós aqui no setor, de fato é uma situação muito confusa no Brasil, você imaginar que temos instrumentos, por exemplo, nós temos o instrumento do CDB, que é o principal instrumento bancário, ele é totalmente, tem uma tributação total. Me parece que, de fato, você tem uma situação em que instrumento isento, instrumento não isento, ou parcialmente isento, não me parece que seja a melhor construção. Me parece que a melhor construção mesmo seria, quem sabe, a gente conseguir ter uma taxa que fosse baixa e que fosse igual para todos os segmentos, e aí o governo, através da sua política econômica, poderia elencar algumas prioridades, mas faria isso de uma maneira bem transparente, com orçamento fiscal, dando uma espécie de uma equalização, uma equiparação. Então, assim, eu acho que esse seria o mecanismo correto. Agora, para fazer isso, quem sabe seja o timing disso, o ideal seria um timing onde pelo menos a gente tivesse taxas de juros mais baixas e quem sabe a gente tivesse condições de pensar nisso como um todo, vamos dizer assim. Então, aqui, eu acho, essa é a minha principal observação em relação a essa questão e a esse ponto. E, por fim, eu queria falar sobre a questão do JCP, a elevação da alíquota do JCP.
O setor bancário é o setor que mais paga impostos. A alíquota nominal do setor bancário é 45%, tá certo? No setor bancário. E nós sempre defendemos, eu digo aqui, estou falando especificamente do setor bancário, nós achamos isso uma distorção, não vemos razão para que você tenha um setor que tenha mais tributação do que os outros. Eu sei, a gente sabe que isso tem uma ideia de que por trás disso, de que o setor bancário é o mais rentável, e o que o setor bancário, portanto, paga uma alíquota maior. Os números não indicam isso. Eu tenho dados, por exemplo, do valor 1000, indicam que se a gente pegar por setor, o setor bancário, se a gente considerar retorno sobre patrimônio, né, o ROI no inglês, ele é o 15º, na verdade. São dados públicos, é uma série que o valor pega por todos os setores. O setor bancário, ele não é o mais rentável. Quando eu comparo com outros países, também o setor bancário brasileiro não é também o mais rentável. Mas, ainda que fosse o mais rentável, a gente sabe que a renda, o setor é uma média. Então, a gente tem bancos mais rentáveis, bancos menos rentáveis, assim como a gente tem médicos que ganham mais, médicos que ganham menos, advogados que ganham mais, advogados que ganham menos, e como se a gente fosse estabelecer uma alíquota maior para os médicos, por exemplo, ou para os advogados. Isso, enfim, não nos parece que faça sentido neste caso. Eu estou dizendo isso porque um dos mitigadores dessa taxa alta é o JCP. O JCP, ele é a questão de você poder usar o juros sobre capital, é uma maneira de você compensar essa tributação na medida em que, de algum modo, você está permitindo que eu deduza, né, um pedaço disso e equipare com setores que usam muito recursos de terceiros. O setor bancário não pode fazer isso. O setor bancário é regulado pelo Banco Central. O setor bancário tem que ter um mínimo de capital de 10,5% sobre os seus ativos ponderados pelo risco. No caso dos bancos maiores, 11,5%. O setor bancário, portanto, ele não pode dizer, bom, eu vou fazer um ajuste aqui diferente, porque o JCP perde a sua atratividade, eu posso, eventualmente, agora trabalhar mais alavancado, trabalhar com recursos de terceiros. O setor bancário não pode fazer isso. Porque o setor bancário ele tem que manter o seu nível de capital por conta das suas exigências e porque o fato de que é um setor que tem essa regulação muito forte. E aí, lembrando que a Cris mencionou, nós estamos falando que quando a gente olha o spread bancário no Brasil, o spread bancário, ele, né, pela decomposição do Banco Central, a gente sabe que 20% do spread bancário são tributos. Aliás, é a mesma proporção do lucro, né? Se eu pegar R$100 de spread bancário, portanto, a diferença entre o que os bancos captam e o que os bancos aplicam, se eu pegar cada R$100, R$20 é a margem de lucro dos bancos. 80 são custos, tem aqui compulsório, tem tributação aqui no meio. Então, na verdade, o que está acontecendo, né? O que vai acontecer aqui também é que, a partir desta medida, nós estamos falando, portanto, de um encarecimento do custo do crédito, né? Portanto, estou falando, na medida em que o JCP sobe, a parte da tributação sobe e, portanto, no final, nós temos uma elevação do custo do crédito. Eu sei que eu já peço desculpas, eu já estourei aqui o meu tempo, mas esses eram os 3 pontos que eu gostaria de trazer, senador, que são pontos mais específicos e que eu mencionei, assim, de fato, eu reconheço a necessidade do governo com relação à questão fiscal, mas eu estou chamando a atenção para as consequências disso, né? Quais seriam os impactos disso do ponto de vista do funcionamento da economia, mais especificamente do mercado bancário e de crédito. Muito obrigado. Obrigado.